Olá, meu nome é Martes Leila e eu estou de volta para ter mais uma conversinha com vocês. Mas antes da nossa conversa, eu quero fazer aqueles pedidos de canal de YouTube. Faz parte. Se você gosta do conteúdo desse canal, curta, não deixe de dar o seu like. Compartilhe, me mande para outras pessoas. Comente. Quero saber a sua opinião sobre os vídeos aqui do canal, se você está gostando. Me mande aí a sua opinião. Quero saber, tô curiosa. Hoje eu estou de volta para contar a vida de mais um santo. Só que são dois. Hoje é dia de São Felipe e São Tiago Apóstolo. A Igreja celebra no dia 3 de maio a memória dos apóstolos São Felipe e São Tiago, companheiros leais de nosso Senhor Jesus Cristo, escolhidos por Ele para propagar o Evangelho por todo o mundo. Pouco se sabe sobre a vida desses dois apóstolos, além do que consta nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e em algumas cartas do Novo Testamento. São Tiago, nos Evangelhos, citam dois apóstolos chamados Tiago, um comumente chamado de Tiago Maior. Era irmão de São João e filho de Zebedeu, enquanto que o outro, identificado como filho de Alfeu, natural de Nazaré, portanto, conterrâneo de Jesus. É uma figura sobre quem pairam algumas dúvidas quanto à identidade. Isso porque, com frequência, ele também é identificado como Tiago, o menor. Que seria filho de Maria de Cleofas e primo de Jesus. Esse Tiago menor teve papel fundamental na igreja de Jerusalém. Foi o seu primeiro bispo, especialmente a dizer em Atos 15, versículo 13, que os pagãos podiam ser acolhidos na igreja sem antes ter de se submeter à circuncisão. Além disso, São Paulo diz que Jesus apareceu especificamente a ele. Está na 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. E o nomeou uma das colunas da igreja. Está em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. A este mesmo Tiago menor é atribuída a carta que leva seu nome, na qual consta a conhecidíssima afirmação de que a fé sem obras é morta. O famoso historiador judeu Flávio José relata a informação mais antiga sobre a morte de São Tiago. Ele narra que o sumo sacerdote Anano, filho de Anás, aproveitou o intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada do seu sucessor para decretar a pena de morte de Tiago no ano de 62. São Felipe era natural de Betsaida, mesma terra de Pedro e André. Apesar de sua origem hebraica, seu nome é grego, o que indica uma abertura cultural que ressalta o Papa Bento XVI. Não se deve subestimar. Os momentos em que Felipe é citado nos evangelhos são pontuais, mas significativos. São João diz que ele foi chamado por Jesus e, tendo encontrado Natanael, diz-lhe em João, capítulo 1, de 45 a 46. Encontramos aquele sobre o qual escreveram Moisés na lei e os profetas. Jesus, filho de José, natural de Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou Natanael. Vem e verás, replica Filipe, demonstrando conforme aponta o Papa Bento XVI em catequese específica sobre esse apóstolo. As características da verdadeira testemunha, que não se contenta em propor o anúncio como uma teoria, mas interpela diretamente o interlocutor, sugerindo
que se faça ele mesmo uma experiência pessoal do que foi anunciado. Filipe aparece novamente por ocasião da multiplicação dos pães, quando Jesus lhe pergunta onde eles comprariam pão para alimentar aquela multidão. Filipe responde de maneira sensata, considerando o número de pessoas ali presentes, dizendo que 200 denários, ou seja, 200 vezes o valor da diária de um trabalhador, não bastariam para cada um comesse um pedaço. Jesus ter se dirigido a Filipe demonstra que ele era uma figura de destaque entre os discípulos, o que é reforçado pelo fato de ele sempre aparecer em quinto lugar nas listas dos apóstolos. Antes da paixão de Cristo, Filipe é procurado por alguns gregos que lhe pediram para ver Jesus. Está em João, capítulo 12, versículo de 20 a 22. Muito possivelmente o próprio Filipe falava grego, motivo pelo qual os estrangeiros o procuravam. Por fim, Filipe aparece recebendo uma espécie de reprimenda do Senhor, quando na última ceia, Jesus dissera que conhecê-lo significava conhecer também ao Pai. Está em João, capítulo 14, versículos de 7 a 11. Filipe replica pedindo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Ao que Jesus responde: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como pedes que te mostre o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai em mim? Após a morte de Jesus e o recebimento do Espírito Santo, certamente Filipe creu que quem via Jesus via o Pai. Tanto que se tornou um grande evangelizador, tendo anunciado Cristo na Grécia e na Frígia, onde acabou encontrando a morte pela crucificação. O que aprendemos com os dois apóstolos? São Filipe e São Tiago foram privilegiados porque conviveram de perto com Jesus. Foram catequizados, formados pelo Senhor. Não podendo esquecer, contudo, que muitos dos discípulos de Jesus não suportaram seus ensinamentos e o abandonaram, como narrado em São João. A santidade desses dois apóstolos não vem do fato de eles terem sido chamados por Jesus e convivido com ele, mas pela maneira como eles corresponderam ao chamado, desapegando-se de sua vida por amor ao Senhor, gastando a própria vida para anunciar Jesus e, por fim, perdendo a própria vida para ganhá-la, como ensinou o seu divino mestre. Nesse momento eu convido a você para fazermos juntos uma oração pedindo que estes santos, São Filipe e São Tiago, possam interceder a Deus por nós e que nós possamos aprender deles o quanto o amor de Deus é maravilhoso em nossas vidas, o quanto o amor de Deus é presente em nossas vidas e que a gente abra o nosso coração para esse amor tão grande. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Filipe e São Tiago, vós convivestes com tanta proximidade com Jesus. São Tiago, talvez tu brincastes com nosso Senhor quando eres crianças. Talvez fosses à sinagoga juntos aprender a lei de Deus. Vós fostes chamado pelo Mestre, ouvistes dele tantos ensinamentos, partilhastes o pão, partilhastes também as perseguições e as preocupações. Peço-vos que me ensinem, a mim, que só vi o Cristo sobre o véu dos sacramentos, a preservar no seguimento do Evangelho. Peço-vos que me ajudeis a ter a coragem de me lançar na evangelização sem medo dos perigos, das censuras e da humilhação. Peço-vos que rogueis para que eu esteja sempre atento para ajudar aqueles que querem conhecer Jesus como tu estivesses. São Filipe, peço-vos vossa intercessão
para que eu seja firme na defesa da verdade como tu sempre fostes. São Tiago, peço-vos auxílio para nunca ter a fé apenas da boca para fora, mas sim uma fé sustentada pelas obras, uma fé que quem realmente conheceu a Cristo e se converteu. Uno-me por fim à igreja que hoje reza. Ó mártires ilustres, faróis de tanta luz, na fé e na esperança já vemos a Jesus. E um dia em plena glória, então sem véu algum, vejamos face a face, ó Deus, que um trino é um. São Filipe e São Tiago, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a vida desses apóstolos, que a gente possa, a exemplo deles, testemunhar o Evangelho a todos que vierem ter conosco. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Prometo que volto. Até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.